alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi em baixa voz? Não. Foi em média voz? Não. Foi em alta voz. Amém. Que ele diz: entrego o meu espírito. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ele entregou na cruz o seu espírito, ele rendeu o seu espírito. Cristo não foi vencido pela idade, pela doença, pelo martírio. Não, ele se entregou. Ele se entregou naquela cruz, ele se rendeu naquela cruz. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, versículo 15 em diante. Diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar. Amém. Cristo amou a igreja. Amém. E a si mesmo se entregou. Amém. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor se entregou por nós. Não foi vencido pelo tempo, pela execução dos romanos, mas ele se rendeu. Ele poderia ficar ali dias, porque ele era um homem-deus, mas ele se rendeu. Ele entregou a sua vida por nós. Louvado seja o Senhor. Isso é o nosso passado. Você sabia que essa reunião é a reunião do nosso passado? Lembrança é o que, irmão? A gente só lembra do passado, né? E o que é que nós tínhamos aqui na mesa? Um pão e um cálice. E ele falou o que? Fazei isso em memória de mim. Então todo domingo, todo dia, primeira semana, nós voltamos ao passado para olhar para a mesa do Senhor. Que Ele se entregou por nós, que Ele morreu na cruz por nós. Louvado seja o Senhor. Mas Ele também ressuscitou. Ó Senhor Jesus. E isso, irmãos, foi para quê? Para gerar a igreja. A igreja, ela não foi fundada por um homem, ela não foi criada por um homem, nem adveio de uma confusão, mas a igreja foi gerada há 2000 anos atrás, de uma vez por todas, quando Cristo morreu e ressuscitou. Se alguém perguntar para você quem fundou sua igreja, você fala Jesus. Ele é o fundador da igreja. Se alguém perguntar quanto tempo tem essa igreja, tem mais de 2000 anos. Foi na ressurreição, foi na sua morte. O Senhor estabeleceu a igreja. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém. Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual o que? Prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir é Jesus. E Adão é um tipo de Cristo. Prefigurava aquele que havia de vir. Então em Gênesis, irmãos, capítulo 1 e 2, nós temos o coração de Deus. É tão interessante e significativo que Deus só quis usar 2 capítulos
para descrever a sua criação, porque Deus não estava interessado em fazer um tratado sobre a biologia, sobre a fauna, sobre a flora, tal. Deus não estava interessado nisso. Ele estava interessado, através da criação, mostrar o seu plano, mostrar a sua vontade, o desejo do seu coração. Então, no capítulo 1 de Gênesis, ele criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. No versículo 26 fala para que eles tivessem domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus criou o homem para a sua expressão. Deus criou o homem para exercer o seu domínio. Esse é o plano de Deus. Nós devemos estar claros, irmãos, daquilo que Deus quer. Deus quer ter uma expressão porque é a vontade dele. Muitas vezes há uma controvérsia, né? Quando nós falamos assim, Deus precisa da igreja, Deus precisa do homem. Muita gente falou, que isso? Deus é tão suficiente, Ele não precisa de ninguém, né? Irmãos, as duas coisas estão corretas, né? Amém. Mas tem um versículo que eu amo muito, Efésios 1:11, que fala que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Foi a vontade de Deus que através do homem ele cumpra o seu propósito. De certa maneira, Deus não precisa do homem, mas no seu plano ele quer precisar do homem. Se ele não quisesse, ele não criaria o homem. Então Deus criou porque ele quer, porque é a sua vontade ele usar o homem para o seu plano e para o seu propósito. Então o plano de Deus é ter uma expressão, é ser tangível, porque Deus é espírito, Deus é invisível, Deus habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus, mas a intenção de Deus é se manifestar, e ele se manifesta na natureza. Por isso os homens são indesculpáveis, mas há uma expressão mais gloriosa e perfeita, o homem que Deus criou. Amém. Nós cantamos hoje aquele que foi manifestado na carne. Deus quer se expressar através da igreja. Amém. Deus quer se expressar através de nós. Amém. Porque ele é invisível, mas através de nós ele quer se expressar. Um irmão falou que Deus alimenta e cuida da igreja. Por um lado, Jesus está fazendo isso. Por outro lado, ele está fazendo isso